podem vir. Eles podem vir, vocês podem praticar a caridade. Porque sem público, a gente não teria uma função de estar aqui. O que adiantaria ter médios sem assistência? Então a gente tem que doar. É uma forma de caridade para conosco. A gente pediu para vir nesta casa, neste ambiente, que a gente doaria numa mesa dessa e procuraria colaborar passando um pouco do que a gente vai aprendendo. Porque na verdade a gente mais aprende com o outro do que parece que aprende. Mas o que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática em nós. Então nesse momento eu vou pedir a todos fecharem os seus olhos físicos temporariamente. Vamos elevar o pensamento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando sinceramente os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus nos abençoe, Jesus nos fortaleça, a casa de luz, muita paz. Antônio de Oliveira, patrão espiritual desta casa. Nós possamos estar em paz conosco mesmos, servindo a Jesus nessa casa também. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou dar continuidade na parte da palestra que a palestrante que veio na semana passada ia fazer sobre a infância. Ela falou assim, quem puder estudar. A gente até passou um vídeo aqui sobre pais e mães. Mas aqui a pergunta é a 379. Você imagina. Foi a pergunta de 379 que Kardec fez para os espíritos. Ele não sabia que ia ter 1018. Você imagina? Vamos pensar assim, qual a primeira pergunta que a gente faria? Qual a pergunta que a gente faria para os espíritos para inquiri-los? Qual o tipo de pergunta? Ele fez a primeira. Que é Deus? Primeira, você imagina se na primeira. E eles faziam o quê? Faziam com que ele perguntasse de uma lógica, uma pergunta inteligente, porque eles iam dar uma outra resposta inteligente. E quando chegou quase na metade desse livro, houve uma falha, eles perceberam, chamaram a atenção dele e falaram, lê tudo de novo, corrige o erro por ele mesmo. Não deixou o erro lá, o erro estava aí. Aí ele continuou fazendo a outra parte do livro. Então é importante a gente sempre lembrar. Este livro, ele é ditado por espíritos, não por pessoas. Então cada pedaço dessas perguntas vieram através de cartas em diversos locais do planeta. Que explicavam muitas coisas. Ele foi fazendo perguntas com lógica. Aqui, o tema de hoje é o item 5 da infância. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 379. Ele vai fazer essa pergunta. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Tem que ser alguém inteligente para fazer uma pergunta dessa. Aí a gente olha uma criança e fala, nossa, que bonitinho. Brinca assim com voz de criança com uma criança. Imagina a criança tivesse a complexidade do pensamento do adulto e falar, por que ela está falando mesmo? A criança olhar para o lado. Porque a gente tem esse hábito. Isso muito é por causa da indústria de divertimento. Somente o Walt Disney. O Walt Disney ele conseguiu colocar o processo de humanizar os animais. Então todos os filmes da Disney tem algum tipo de animal que ficou humanizado. Até fala, tem nomes diferentes, porque na verdade não é. A gente aprende não. Aqui ele fala o seguinte, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? É uma pergunta bem criteriosa. O que os espíritos vão responder para ela? Pode mesmo ser mais. Então uma criança que está ali, recém-nascida, pode ser mais desenvolvido que qualquer um na família dele. Aí a gente fala assim, desenvolvido como? Dentro da sua moral, que ele já compreende, e dentro da sua inteligência, que ele já compreende. Eu posso falar particularmente que eu já vi uma pessoa em estatura assim, uma pessoinha bem pequena, a pessoa foi acender um cigarro, a pessoinha fez assim. Quando todo mundo andou aqui, onde é que você aprendeu isso? Quando fez assim, ó, o adulto que fazia mal, não sabia falar, mas mostrou. Aí o que quer dizer isso? A resposta aqui.
pode ser mais. Vou continuar aqui lendo, ó. Se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. O corpo de uma criança é um órgão imperfeito. A gente fala assim, o que seria um órgão imperfeito? Um exemplo assim, para quem não sabe tocar um acordeon, vai tocar um acordeon, vai segurar, não sabe nem se fecha e se abre. Como é que vai dar a primeira nota? Um violão, uma viola. Você que não sabe tocar, você é o imperfeito. Quer colocar o microfone? Só tá lá fora? Por que eu estou comentando isso? Eu estou comentando que para a gente poder entender. Nós estamos num corpo adulto, já temos o nosso livre-arbítrio, já pensamos, mas uma criança não. A criança, por mais inteligente que você veja ela, fala assim, nossa, que inteligência que tem essa criança. É o espírito que está ali, animando aquela forma infantil, que tem sim os seus traços de inteligência mais apurados. Só que a gente vai aprender na doutrina espírita que assim, somos todos iguais espíritos. Há espíritos muito mais evoluídos que nós, em tenridade, que estão voltando aí para acelerar o processo do planeta. E às vezes a gente fala assim, não, isso daí não é para mim. Aprender sobre tecnologia não é para mim. Mas como não é para a gente? A gente vai desencarnar. Ora alguns mais cedo, ora outros mais tarde. E o que vai acontecer? Voltaremos ao plano espiritual, porque Jesus disse, ninguém renascerá se não passar pelas águas. Nós vamos voltar. Se a gente hoje se esforça um pouquinho, o que vai acontecer? Nós, quando chegarmos do outro lado, não vamos chegar tão leigos. Falando assim, ó, já peguei no celular. Agora imagina esse irmão falando, já não é celular. É pensamento a pensamento. Imaginou? Por que eu estou comentando isso? Eu comento isso porque faz parte do processo de inteligência da criança. A criança é um espírito em desenvolvimento. E esse espírito em desenvolvimento, como falou no livro aqui, pode ter maior evolução até mais que um adulto. Aí a gente vê crianças assim, com alguma dificuldade, vamos colocar, não é retardo, mas alguma dificuldade de se locomover ou falar. Então eu comento isso porque ele fala aqui, ó, vou ler de novo para quem chegou. Está na pergunta 379, em O Livro dos Espíritos, capítulo 5, da infância. Kardec faz a primeira pergunta aqui, ó. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Ele fez essa pergunta e a resposta é essa. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas órgãos imperfeitos que impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento que se serve. Então a gente vê crianças muito inteligentes, num corpo tenro, e sabem falar mais de um idioma, tocam piano, resolvem coisas difíceis que adultos às vezes não conseguem, e a gente fala, nossa, como sabe decorar 199 bandeiras, capitais, moedas? Então assim, são espíritos que trazem isso. A gente tem que sempre lembrar, criança é um espírito que já viveu, então não viveu a primeira vez. Quando tem aquelas outras crianças que têm dificuldade de falar, muitas vezes o adulto que pensa deveria estimular ela a ler. Exemplo é o seguinte, não importa a religião, mas se você falar de Deus para uma criança que é de espírito, na forma infantil, está ouvindo. É uma semente que vai cair um gota a gota. Esse gota a gota, ele vai germinar. Vai chegar um dia que essa criança vai falar, nossa, eu já ouvi isso. Meu pai falava isso para mim quando eu era pequeno. Então é um adubo. Isso vai acontecendo. Vamos para a próxima pergunta aqui para a gente continuar nesse entendimento. Ele falou que o espírito que anima uma criança muitas vezes é mais desenvolvido até que a família ou o grupo que ele está lá, dependendo da evolução dele, do corpo que ele está. O corpo é um manifesto. Tem pessoas que vêm num corpo infantil, crescem, se desenvolvem e em determinado momento tem traços infantis ainda, porque é da personalidade. A gente está falando assim, eu estou usando da inteligência, da educação para educar um outro ser. Então esse outro ser também está aprendendo. Na questão 380,
Numa criança numa criança de tenridade, o espírito, de forma do obstáculo, que é a imperfeição dos órgãos, impõe a sua livre manifestação. Pensa como uma criança ou como um adulto. Eu vou ler de novo aqui para a gente pegar essa pergunta aqui. Ele faz duas perguntas em uma. Numa criança de tenridade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos impõe ao seu livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? A gente aprende. A inteligência está no espírito. Uma criança de tenridade pode ser de 2, de 3, de 4, de 5. Crianças pequenas. Em evangelização espírita, tem muitas crianças, vai falar crianças prodígios, a gente poderia falar assim, são crianças que já sabem, às vezes, se comunicar, falar, se expor. Mas ele falou aqui de comunicar. Por que comunicar? Ele fala da seguinte forma, ó. Enquanto crianças é natural que os órgãos da inteligência, no estado de desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Então ele está falando assim, o espírito encarna, está num estado de criança, vamos por assim, na infância, não vai conseguir mesmo gesticular, pensar e agir como um adulto. Por que ele não vai fazer isso? Porque o órgão é imperfeito. Aquele espírito precisa de um corpo mais maduro. Então você vê a criança às vezes em tenridade, fala outros idiomas, toca piano. Aí você fala assim, pô, eu não consigo tocar nada, essa criança já toca a nona sinfonia? Não é que pode. É que pode, porque é uma criança que já estudou aquilo. Eu comentei sobre a menoridade. A menoridade também não distingue da infância. Só que a gente tem que tomar cuidado no seguinte, eu comentei uma frase assim. Se nós deixarmos o que tem de bom em nós, que Jesus disse, vinde a minhas crianças, o exemplo é assim, a pureza em nós, a gente vai crescendo e se endurecendo. Ah, esse mundo está perdido. As pessoas só passam uma perna no outro. A gente vai olhando com o quê? Com um olhar endurecido. A criança, ela não vê esse olhar. Tudo para ela é lúdico, é bonito. Até falar, toma cuidado com aquele adulto que ele é perigoso. O adulto tem essa cabeça, mas a criança não. Ele comentou do órgão imperfeito porque a criança precisa de tempo. Aquele espírito precisa desenvolver a parte cerebral, a parte estrutural do seu corpo, a fala, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Precisa desenvolver. A criança precisa ser levada para a escola, para passar pelo processo da alfabetização. Isso daí é o processo para quê? Para a criança, quando ela chegar numa fase adulta, ter uma vida mais tranquila no seu desenvolvimento comum. Agora, como é que a gente vai falar com um espírito que tem espectro de autismo? Tem suas limitações. Aí você fala assim, por que Deus me deu essa joia, mas com esse defeito? Tem gente que acha que é defeito. Deus errou. Deus premiou todos os meus parentes, todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço, mas me deu essa criança assim. Por que será? E tem locais ou religiões ou lugares que comentam assim, ó, a família errou, isso é uma prova, é culpa da família. A gente aprende assim, o indivíduo que vem com alguma dificuldade de movimento é porque ele precisa. Aí ele falou do órgão imperfeito? A gente está falando aqui, ele fala do órgão imperfeito. Então o espírito que anima uma criança muitas vezes precisa do desenvolvimento, dar as condições com o passar do tempo para esse espírito que está no corpo de criança poder se manifestar mais normalmente. Aí a gente fala assim, esse adulto parece uma criança, tem comportamento infantil. Comportamento é uma coisa, culpa é outra. Aí tem duas coisas que um amigo nosso aqui sempre coloca assim, ó. Existe a maturidade cronológica e a maturidade espiritual. O que é uma maturidade espiritual? É quando você já entende o que é certo e o que é errado, já começa a agir. Quando você só faz por instinto,
está usando só o seu querer. Então ele coloca aqui que é necessário ter esse crescimento. Até passou um vídeo aqui que a gente estava vendo sobre crianças. Por que ele fala aqui? Porque com o passar do tempo vai aflorar a madureza da razão. Vocês já viram alguns jovens que tiram do sério dos seus pais. E a gente fala assim: não é que a mãe não deu educação? A questão não é dar educação, é mostrar como é a educação, é passar a educação. O espírito em si está aprendendo. Todos vocês têm alguém ou conhecem alguém que tem uma menor de idade. Eu também conheço, eu tenho 4 sobrinhos. Cada um deles age de um jeito. Aí a gente olha os 4, cada um tem sua diferença, cada um tem sua idade e um tem espectro de autismo. O que tem espectro de autismo está quase do meu tamanho, quase me levanta. Ele é forte do lado. Só que ele está no processo de aprendizado, está numa escola. Então quando ele comentou aqui, precisa de um tempo para a criança crescer. E a gente tem que dar graças a Deus que existe o processo da encarnação e reencarnação. A reencarnação é uma bênção para nós. Porque senão como é que a gente evoluiria? Não vou voltar, como muitas religiões dizem, acabou, terminou. Falar, venceu o meu cartão. E agora eu faço o quê? E mais uma pergunta. Pode falar. Eu queria até complementar o que você está falando nessa questão. Eu já tive vendo as questões antes, né? Então a gente já teve mais ou menos uma noção também. A pergunta aí, ela fala que a criança, você estava bem colocando, a questão da criança, que a gente sabe que nesse processo reencarnatório, o espírito ele vai adormecendo antes de reencarnar, né? Para que ele possa tomar conta, tomar o corpo de uma criança. Mas aí é interessante a gente também abordar algumas coisas. Os pais, as mães, enfim, os parentes, de grande importância na infância, trazer bases, a educação, isso começa desde cedo. E essa educação nada mais é que a gente dá o exemplo, porque às vezes você fala, orienta, mas às vezes você não é o exemplo para aquela criança. Então é importante que os pais deem base, estrutura, já desde cedo. E essa criança, quando chegar na idade dos 14 anos, aí o espírito começa a mostrar quem realmente ele é, com todas as tendências. É comum a gente ter uma criança que desde cedo você já vê alguma índole na criança, ela vai mostrando. Então o pai vai com a educação, inclusive a gente vai ter aqui muito em breve a evangelização infantil. Os pais, se tiverem crianças até de 0 a 5, não, 0 é muito, mas de 1 aninho para cima, até 5 anos, vai ter evangelização para as crianças. Mas de 3 para cima, que 1 aninho ainda está muito pequenininho. Então é importante que os pais deem educação, dê os ensinamentos da doutrina, e sirva como exemplo. Às vezes você não fala tanto, mas é um bom exemplo, vale muito mais que muitas palavras. Mas como a gente estava bem colocando, aos 14 anos, o espírito começa a demonstrar quem ele é. A gente já saiu da fase de infantil, entrando na fase da adolescência, para depois tornar a fase adulta. Então a gente vê com crianças, como professor, eu vejo isso muito nas escolas. Às vezes o menino, desde cedo, você já vê alguma índole, mas depois dos 14 anos, os pais costumam sempre colocar, quem fica nessa idade, assim, é uma fase da aborrecência, porque aí passa por toda essa transformação do corpo, mental, mas é um momento também que o espírito demonstra as suas qualidades e os seus defeitos. Por isso a importância da educação desde cedo. E a gente tem aquele ditado que todo mundo fala, se o posso torce enquanto é virgem, depois que ele, se você não dobra, ele quebra. Então os princípios sempre se começam desde cedo. E aí pode observar, isso aí eu não estou falando não, a doutrina espírita orienta. Depois dos 14 anos, o espírito vai mostrando quem ele é mesmo. Vocês podem observar. E dali em diante. Então se ele teve uma boa base, se ele teve uma boa educação, sem dúvida nenhuma, pode não resolver tudo, mas alguma coisa sempre fica. É uma base que a gente sabe, a psicóloga sabe melhor do que eu isso, que muitas das vezes quando a gente se torna adulto, muitos conflitos que a gente tem começou lá na infância, da forma como foi criado, a educação que foi dada. Então o adulto muitas das vezes chega à fase,
a pessoa chega à fase adulta, mas emocionalmente ainda agindo como criança. Então, algumas coisas que a gente, inseguranças e várias outras coisas que a gente vê, né, que as pessoas acabam trazendo para a fase adulta, muitas das vezes, se fosse corrigido desde cedo, ou com uma boa educação de princípio, sem dúvida nenhuma, muitos problemas se resolveriam. Né? Essa questão dos pais não impor limites, né, aos filhos. Muitas das vezes a gente vê alguns pais colocam, olha, eu não tive, o meu filho eu vou dar tudo que eu não tive, ele vai ter tudo aquilo que eu não tive e muito mais. Então a gente precisa tomar cuidado com esses conceitos. Não que você não possa dar as coisas, mas que você possa explicar, orientar que tudo tem um trabalho, né? Você trabalha para ter aquilo, porque muitas das vezes depois o adulto ele não aceita frustração, né? Precisa saber falar não para a criança, impor os limites, porque depois quando se torna um adulto, muitas das vezes a gente vê, né, aquelas pessoas que não aceitam não, e a gente vê diversos casos aí na sociedade, na mídia, que muitas das vezes o rapaz, a moça se separa do moço, ele não aceita a separação e mata ela. A gente vê vários casos assim, né, na televisão. E muitas das vezes é porque desde pequeno teve tudo, nunca teve frustração, nunca ouviu um não, né? Então, ouvir um não também é educação, né? Caso de suicídio, que às vezes é assim. Também, né? Com a frustração. Não é? Então é importante a gente salientar isso aí. Ele está colocando isso porque assim, a gente tem que sempre lembrar, nosso processo educativo é para sempre. Nós vamos viver para sempre e sempre vamos estar aprendendo. Tem uma palestrante chamada Nete Guimarães, é muito conhecida no movimento espírita. Tem uma palestra dela que entra e cai no que a gente está falando. E o tema é a máquina do mal. Você fala assim, máquina do mal? O que seria a máquina do mal? Nós sabemos que o uso das coisas é neutro. Um exemplo aqui, eu estou falando palavras que edificam. Se eu usasse esse microfone para falar palavras que ofendem, eu estou ofendendo, mas é o microfone que é o perigoso ou sou eu? Sou eu que estou falando. Nessa palestra que ela coloca, ela aborda essa parte da infância. Existe uma pesquisa científica que ela é feita em base de repetição. Esse exemplo ela fala e cabe no que o Wagner está falando. Exemplo de se ver. A gente pode se olhar no espelho e não se reconhecer. Se olhando de frente para o espelho e falar assim, esse sou eu, nessa idade. Você vai fazendo uma introspecção e entrando para dentro. Tinha um estilista que chamava Clodovil Hernandes. Ele falava assim, os olhos são o espelho da alma. Nessa pesquisa científica, eles usaram com crianças. Tem um pesquisador nos Estados Unidos que ele usa o método do marshmallow. Você põe crianças numa sala e você já fala para cada criança, olha, a partir de agora isso já é seu. Você espera que eu vou voltar e vou te trazer uma coisa nova? Lembra que falou aqui do ensinamento? O espírito está no corpo infantil, o corpo está em transição e ele não consegue agir livremente porque o instrumento não está pronto. Então precisa, às vezes, o quê? Como o Wagner comentou, instruções para discernir as coisas. Esse palestrante, esse pesquisador, usou o teste do marshmallow nos Estados Unidos. Ele é famoso, tem livro sobre isso. Ele mostra o processo de quê? De dar e receber, recompensa rápida. No Brasil você pode fazer o teste da paçoca, do brigadeiro, o que for. Você põe crianças lá e fala, isso é seu. Mas se você esperar eu voltar, você vai ganhar algo melhor. Nós estamos aqui numa casa espírita aprendendo. A doutrina espírita está para nós, mas muitas vezes a gente não está para ela naquele dia. Precisa pegar o Evangelho e ler de novo para estar para ela. Às vezes a gente está com a cabeça aérea. Nesse teste, o que ele fez? Ele foi avaliar como era a resposta das crianças. Eram crianças de 3, 4, 5 até 9 anos. Nesse teste, o que ele fez? Ele deu o marshmallow, saiu por alguns minutos, foi filmado essas crianças. Umas comeram um pouquinho, umas nem tocaram, umas viraram de lado. Por que eu estou comentando isso? Foi a resposta. Não falou da inteligência de cada espírito? Cada uma daquelas crianças agiu dentro da sua limitação de idade cronológica, mas algo nelas fez com que elas pensassem.
Foi perguntado para essas crianças depois desse teste o que ela achou do doce e o que ela achou da situação. Algumas falaram assim, já que era meu, ele falou que ia me trazer outra coisa, eu ia comer logo. A gente está falando do imediatismo. Então eu estou trabalhando no imediatismo. Então a criança que fica no imediatismo, que ele comentou, eu não tive a oportunidade de dizer, eu vou dar mesmo. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma estrada do imediatismo. Lá na frente ele cai, porque ele não sabe andar. Outros fizeram ao contrário. Morderam, mas esperaram. Você está o quê? Ansioso. Você dá uma mordidinha por baixo, ninguém viu, deixa lá no canto. E outros nem comeram. Esses que não comeram foram os mais incríveis, porque esses que não comeram, o que eles fizeram? Eles pegaram e foram responder a pergunta. Ele falou, por que você não comeu? Minha mãe me ensinou que eu não preciso comer o que eu já tenho, ou gastar o que eu já tenho. Mas é que eu aprendi a poupar para o futuro. Foram poucos, a maioria já deu uma mordida e comeu. Nessa mesma palestra que ela fala sobre a máquina do mal, ela usa o quê? Fotos de pessoas. Esse teste eu posso fazer aqui agora e vocês vão passar por ele. Vocês estão olhando para mim, Fábio. Vocês não conseguem ver o que eu estou sentindo. Mas se eu fizer uma expressão de raiva e falar assim, o que você está vendo na minha face? E perguntar para cada um vai querer responder o meu estado visual, mas o estado íntimo não. Isso com uma criança, o psicólogo consegue às vezes ajudar a criança, mas o problemático é o adulto. Quando ele fala assim, olha, acontece A, B, C e é assim. Aí o adulto vai embora e leva a criança. Não deveria falar, não, então se eu sou problemático, eu assumo o meu problema e deixo meu filho se tratar, porque ele vai ser um adulto menos paranoico. Nesse teste, ela aplica fotos de diversas formas. 218 fotos de pessoas diferentes em situações diferentes. E ela pergunta assim, você olha a foto e escreve embaixo o que você acha que ela está sentindo. E foi escrevendo. Só que ela sabia que aquela foto significava tal coisa, porque ela perguntou para a pessoa, pense em algo e eu vou fotografar o seu rosto e você me fala o que é. Alguns acertaram, mas muitos não acertaram, sabe por quê? Porque não tem o desenvolvimento do lado intelectual e do lado moral desenvolvido. Ou a gente às vezes é muito inteligente, algumas pessoas com uma área, mas você fala, pelo amor de Deus, como é que faz isso? E tem pessoas que são muito bondosas e tem a limitação da inteligência um pouco mais lenta. Mas no mundo dela está tranquilo, ela está podendo fazer. O que ela vai mostrar? Ela vai mostrar exatamente o que o Wagner comentou. Se nós não desenvolvermos no mínimo 180 caracteres de perfectibilidade, é o quê? De visualizar, compreender e ver, você acha que o outro não vale nada. Se você pegar uma criança, como falou aqui, está num processo de crescimento, e você que está dando o dinheiro da mesada e dá tudo, você não mostra para ela, ó, isso pode, isso não pode, ela vai fazendo o quê? Absorvendo tudo, na cabeça dela vai fazendo um arquivo daquele espírito em crescimento. O que ele vai fazer? Em determinado momento ele tem que tomar uma atitude. Será que é certo ou errado? Vamos fazer o teste do marshmallow. Põe uma câmera lá, grava o nosso filho, nosso sobrinho, deixa ele agir para ver como é que ele age. Eu falei, meu Deus, eu não ensinei ele a atravessar na faixa, atravessando no meio dos carros. Ou pegar nas orelhas dele. Quando vai falar com o filho, imagina, não, eu atravessei na faixa. Fala qualquer coisa, mas não assume o erro. Ela fala dessa forma porque isso aconteceu há uns anos atrás, aproximadamente 2000, 2001, existia um irmão deitado no chão, lá em Brasília. É conhecida essa história. Eu vou citar a situação, muitos vão lembrar. Esse irmão estava deitado, com papelão, coberto, e a casa hoje faz comida para entregar para pessoas em situação de rua. E você passa pela pessoa, pode ser qualquer, pode ser seu parente, você nem está sabendo do outro lado. Encarou, está ali, você passou do lado, nem deu bom dia. Eles, 3 jovens que moram na região rica de Brasília, passam lá, olham aquele irmão deitado naquele ponto, fazem o quê? Cada um toma uma decisão. Um deles fala assim, vamos atear fogo nele. Os 2 podiam falar, opa, eu não vou atear fogo não. Um falou, tá aqui o isqueiro. O outro falou, daqui que eu jogo. Não são adultos que cresceram sem esse processo educativo que o Wagner comentou, e depois vai fazer pesquisas
e vai perguntar para eles, quando vai ter interrogatório, vai conversar, vai perguntar: por que você pôs fogo na pessoa que estava lá? Ah, era um mendigo, né? É como se fosse um saco de lixo. Você imaginou ali? Você pôr fogo em alguém e você vê a pessoa se debater. A gente está falando de um processo de perversidade. Você já viu aquelas pessoas que desviam da pessoa que está dormindo na rua e atravessando do outro lado? Fala assim: ó, a pobreza dele pega. Se eu vir para cá, senão o dinheiro que está no meu bolso vai embora. Se eu passar ali, vai que ele me pede um dinheiro, eu só tenho dinheiro dessa condução. Vocês imaginam se Deus ia deixar nos faltar o dinheiro da condução para o próximo? Com certeza a gente ia receber mais. Mas ele fala do processo do crescimento porque isso é importante. A palestrante que teve aqui na semana passada, ela nos comentou isso. Por que eu estou comentando? Porque ela falou é imprescindível falar sobre esse tema. Por que acontece? Hoje existem muitos jovens deprimidos. O Brasil é o segundo país que mais consome produtos ansiolíticos. Nossa irmã Thalia, ela sabe até falar isso, como que é, porque ela é psicóloga. Eu não sei se eu preciso tomar alguma coisa, mas vai que ele fala assim: ó, você vai tomar um chá de erva cidreira, um calmino para tomar. E toma um chá de maracujá para dormir. Já é natural, mas os irmãos que precisam disso precisam. Você vê crianças em situação difícil e as pessoas falam assim: não, é frescura. No Japão, você vê crianças se marcando. Agora você imagina, a criança, vocês podem reparar, se vocês tiverem um sobrinho ou alguma criança perto de um parente de vocês, seja menor de idade, se você olhar ela como ela está vestida, ela fala exatamente emocionalmente como ela está. Quando ela está muito coberta, não quer ficar se mostrando, de alguma forma tem alguma coisa errada. Às vezes essa criança já está se mutilando. Mutilação assim: eu não aceito o corpo que eu tenho, então me visto de preto. Não quero ficar me mostrando. É aquele processo do caramujo. Você vai encolhendo, e entra para dentro. Aí você chega na fase adulta, você tem essas dificuldades. Por quê? Você não conseguiu ver isso. E é necessário a gente lembrar. Eu não comentei aqui que nós já estamos na fase adulta. Algumas pessoas eles falam assim: está na melhor idade. Às vezes para algumas pessoas acima dos 50 anos é a idade da dor. Eu estou com 45 anos e meu joelho machucou na segunda. Eu não sei se eu vou ter que operar o joelho. E eu fui dar um pique só. E fiquei com a perna para lá, meu Deus. E eu tenho o hábito de fazer muita caminhada, mas machucou mesmo. Ele fala aqui na resposta, ó, só para a gente complementar isso tudo que a gente está falando. Uma observação vem em apoio a essa resposta que eles falaram aqui. Ele comenta aqui das dificuldades do indivíduo, do espírito no corpo infantil. Então ele fala assim: uma observação. O que os sonhos que uma criança não tem, o caráter dos sonhos de um adulto, seu objeto é quase sempre pueril. Uma criança pensa sempre pueril, infantil. Ela não vê com maldade. Uma criança não vê com maldade. Você fala assim: meu Deus, como é que está andando com aquele cara na minha rua? Aquele lá já desandou um monte. E meu sobrinho está andando com aquele cara, vou chamar aquele cara. Então ele fala que uma criança pensa dessa forma pueril. O que é o indício da natureza das preocupações do espírito. Então quando você está na fase infantil, você não está muito preocupado. O importante é assim: na minha geração, a gente jogava bola na rua, subia nos telhados, virava piso, pulava amarelinho, jogava taco, fazia um monte de coisa. Hoje você vê crianças com uma telinha quadrada na mão, que fica o tempo inteiro com o dedo assim, e se tirar o negócio do dedo dele, e dormindo, ele fica fazendo assim, com a mão lá. Porque criou um vício. Vou fazer uma pergunta para nós aqui. Quem de vocês, incluindo eu, tem o hábito de ficar com o celular quando poderia estar fazendo alguma atividade que seria para o próprio lazer? Levanta a mão. Ó, não estar com o celular para fazer uma atividade para o próprio lazer. Eu vou para o parque. Aí eu tenho que falar para todo mundo que eu estou lá? Não. Aquilo é só para mim. Se eu ficar falando para todo mundo fica sabendo para onde eu vou. Quando eu não der muito bem ou não se der bem na situação, nós vamos escrever: tá vendo? Vamos levar uma capa de chuva. Tá vendo? Vai a pé, onde se meteu?
Por quê? Nessa hora a gente quer ser paparazzi. Ó, vou tirar uma foto aqui e vou mandar pra minha família toda. Você imaginou quem pode ir pra Disney? Tem muita gente que tem o sonho de ir pra Disney, desde criança. E aquela coisa dos parques e tal. E a mãe leva no parquinho, no bar. A criança fica frustrada. Aquele elefante não anda mais, naquela roda gigante, só Jesus. Mas se você fica com aquela coisa da infância em você, só que você tem que lembrar do lúdico. Na minha infância me deram o livro do Monteiro Lobato. Hoje as pessoas querem fazer hashtag lacração, certo? Não pode ler livro. Tem que ser livro escolhido por um movimento que está aí, que quer que as pessoas leiam livros que eles querem. Incentivar as crianças é importante. A gente comentou aqui da leitura. Toda leitura edificante que faz com uma criança, ela lê. Se você mostrar para ela, ó, eu estou lendo, repete comigo. Ela vai falando. Não é papagaio falar, diga graças a Deus. Ela fala, graças a Deus, por quê? Por causa da comida. Graças a Deus porque eu estou bem. Vamos lá comprar pão comigo? Você vai pagar o pão. Vou te dar o dinheiro, você vai fazer a conta, mesmo você sabendo quanto vai sobrar de troco, que vai sobrar. E você fala para a criança, ó, não aceita bala não, tá? Pede 5 centavos. Você está ensinando a educação financeira para uma criança. Você está ensinando uma criança a se portar. Porque senão chegar um outro adulto e vai falar assim, ó, você leva aquilo ali, daqui ali para mim, depois você volta que eu te dou uma coisa. Não faz o teste do marshmallow? Eu estive durante quase 9 anos numa mocidade espírita. E a gente brincava assim, com as mães. Como é que estão os seus filhos? Estão bem? Estão vacinados? Estão na escola? Eu perguntava para eles, como é que é a relação de vocês com seus pais? É lucidez? Os meninos vinham conversar comigo sobre tudo que eles queriam fazer. Até que não podia. E eu olhava assim, meu Deus do céu, fala com seu pai, fala com a sua mãe. Eu vou embora, mas ele é seu pai para a vida toda. Se você não tiver com o seu pai uma afinidade e aproximação do seu pai, você vai conversar com quem? E as meninas iam com a dirigente da outra casa lá. Eu perguntava por que elas falaram que a gente não usa bem. Ah, tá namorando com o outro lado. Eu já ficava de olho para não sair namorico lá dentro do centro. É normal se conhecer. Mas a geração está muito precoce, já quer ir finalmente para qualquer coisa. Aí eu fiz essa pergunta. Eu fiz 2 perguntas. A primeira era assim: quem de vocês, na idade que vocês têm, o mais velho tinha 15 anos, hein? Perguntei esse ano. Do mais velho ao mais novo, quem aqui trocou de celular este ano? Todo mundo levantou a mão. Aí eu fiz uma outra pergunta: quem trocou de celular ano passado? Metade da sala levantou a mão. Então já trocaram 2. Aí eu perguntei, não, retrasado. Aí diminuiu para 1/3. 1/3 já tinha 3 celulares em 3 anos. Aí eu perguntei, quem aqui não tem celular? Só um levantou a mão. Eu perguntei, por que você não pode ter celular? Você não tem celular? Pode? Quebrou? Morreu? Ele falou, não, é porque meu pai não tem condição de comprar. Até que eu gostaria. Aí eu perguntei para os meninos, falei assim, o celular de quem é novo aqui? Vocês ganharam do pai de vocês em alguma data específica ou o pai de vocês deu por dar? Aí falaram, eu pedi, meu pai deu, levei para a escola, já está com Wi-Fi e tudo. Agora você imagina a rua aberta aí com um monte de celular na mão. Hoje a gente fala aqui de criança. Eu vejo criança de 7, 8 anos com o celular na mão. Como é que pode ter uma criança de 7, 8 anos? Que parada é essa? Que uma mãe, um pai tem que dar um celular para uma criança de 8 anos na mão da criança. Dá na mão, fala assim, se tem problema, me liga. Me liga aqui. Aí tem o grupo de mães na sala. E os alunos tem o grupo de turma de uma sala para outra. Eles falam, nossa, a mãe foi aí, tira barato do outro, se cria o bullying. Cria essa outra coisa que é horrorosa na sociedade. Então a gente tem que conversar sim. Eu vou continuar aqui porque são só 3 perguntas. Na 381 ele pergunta assim. Ó, essa pergunta é séria. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor primitivo. Ele fala assim, quando a criança desencarna, ele volta ao seu vigor de espírito? Qual que é a resposta deles aqui? Ó? A gente tem que entender. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que pena, né? Uma mãe tão nova, essa criança pegou uma doença aí, Deus levou. Aí a gente pensa assim, que a doutrina espírita fala assim. A gente tem que saber o que fala para uma mãe ou para um parente que, entre aspas,
perdeu, entre as, um ente querido, e a sua criança. Tem que consolar, não tem que falar, não tem espírito. Dá um abraço, estou aqui com você. Se ele perguntar o porquê, aí você pode falar que Deus é bom, que Deus é justo, não está errado. Aí aos poucos, se a gente destacar o livro dele, ele fala, sai para lá. Ao invés de você me ajudar, você fica falando desse jeito, eu não quero saber. Então tem que ser bem caridoso. Olha a resposta dos espíritos. Eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta, que é curtinha. Kardec pergunta na 381. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor primitivo? A resposta dos espíritos é clara. Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Então o espírito perdeu o corpo físico. A criança foi lá, foi ajudada por espíritos no processo da desencarnação dela, vão levar essa criança. Daí ele fala assim, ó, entretanto, ele não retorna com a sua lucidez primitiva, enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não se desaparecer todas as ligações entre o espírito e o corpo. Então precisa de um certo tempo. Então o que acontece? O espírito, seja ele um corpo masculino ou um corpo feminino, no RG tal, no CPF tal, ou no passaporte Y de qualquer país, entrou no desencarne, sofreu um acidente, leva-se até 3 dias no processo natural acontecer, porque vai ter morte encefálica, cerebral. Mas o que acontece? Tem uma equipe especializada lá e já sabe falar assim, ó, isso aqui vai tomar vacina. Então vamos lá ajudar aquela equipe dos postos de saúde a dar a vacina das crianças. Tem esse aqui que é policial. Vamos ajudar esse policial a fazer a coisa certa. Então tem equipes trabalhando. Como tem equipe para encarnar, e tem os irmãos que estão responsáveis para levar o espírito para o plano espiritual. Então precisa perder todo o fio, a vitalidade orgânica. Porque é um corpo que entra nesse processo de decomposição, o espírito não volta. Você imagina? Você fala assim, já pensou naquele corpo lá apodrecido? Quero não, quero corpo novo. Ele fala assim, o exemplo é roupa. Você compra a sua melhor roupa. Pode sair e chegar na festa lá abafando. Todo mundo olha para o seu pé, para a sua cabeça. Mas se você entrar com uma roupa surrada, todo mundo vai olhar do seu pé para a sua cabeça, da sua cabeça do seu pé. E eles vão olhar o quê? O que você está vestindo. Mas ninguém vai saber o que você está sentindo. Então, o que é o corpo? É a sua vestimenta. O que você está sentindo é seu, o que você está pensando é seu. Então, o que ele comentou aqui, leva um tempo para o espírito poder o quê? Perder o princípio de energia vital, todos os laços que envolvem ele, para ele ser o quê? Conduzido. Aí sim, depois ele vai tomar consciência. Porque não são todos os espíritos que tomam consciência rapidamente. Ó, desencarnou, você delizando 2 horas depois, está de pé e já está falando. Não, tem alguns que precisam sim serem auxiliados. Então ele fala assim, precisa de um tempo. Na 382, vocês compreenderam bem? Eu estou perguntando. Na 382 ele fala assim, ó, o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. Ele fala assim, ó, o espírito durante a infância sofre o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. Nosso corpo é perfeito. Nós não somos um espírito de luz. Alguns vieram com uma quantidade de neurônios menor. Algumas pessoas vieram com uma deficiência num dedo a menos no pé, com a perna mais curta. É uma dificuldade de locomoção. Isso gera um incômodo. Algumas pessoas vão andar a vida inteira com aquelas muletas. Não é uma dificuldade de locomoção? Imagina uma situação dessa. Eu não preciso, mas se Deus falar assim, ó, a sua prova será essa, cara. A partir de agora você vai andar numa muleta. Eu não vou poder ficar xingando, falar, pô, Deus está certo o que está fazendo. Antes numa muleta do que numa perna menos. E tem que dar graças a Deus, que ainda se pode andar na muleta, porque às vezes nem pode levantar. Alguém que tem que dar banho, sentar. E ele comenta isso, ó. Olha a resposta dele falando da imperfeição. Porque o que passa o espírito na infância. Ele diz assim, ó, sobre o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. Um corpo imperfeito. Resposta, não. Esse estado
é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então a imperfeição que a gente acha, como ele comentou aqui, está dentro dos desígnios da natureza divina. Você precisa daquele corpo, daquela forma, naquela situação. Então é só para a gente frisar. Então assim, o espírito está passando pelaquela necessidade. Então aquela necessidade é importante. A gente tem que sempre valorizar. Você tem um corpo saudável, agradeça a Deus, isso não é um problema não. Por exemplo, dar uma voltinha, levar a criança na ACD. Ó, vamos lá conhecer uns meninos novos. Pessoas novas. São irmãos que têm sim uma limitação, mas estão lá, fazendo a parte deles, estão se esforçando, até com um sorriso no rosto, aí você fala assim, você volta chorando, as duas. Ou você volta coçando a cabeça, fala, o que eu estou falando? Estou reclamando e lá, uma perna a menos. Tem pessoas na ACD que vão participar das Paralimpíadas agora. Quando terminar as Olimpíadas agora vai acontecer a Paralimpíada. São pessoas com limitação física que vão disputar medalhas para o Brasil. Olha que beijo. O que as pessoas faziam antigamente? Eu não sou dessa geração. Mas minha mãe dizia. Muitos parentes dela ficavam trancados. Não queriam ver a pessoa mutilada, sem perna, com a cabeça um pouco grande, com a barriga inchada. Falava assim, isso aí é pro circo. Tem aquele circo dos horrores? Você pegar na internet, tem. Pessoas em situações difíceis que as pessoas colocavam uma jaula e pagavam para ver. Aí a gente pensa, é caridoso? Não é falta de caridade, porque na época não tinha esse conhecimento. Então a gente hoje não pode fazer isso com uma pessoa. Tratar com um irmão que nem um bicho. Para uma criança que às vezes tem essa limitação, a gente tem que valorizar o quê? As qualidades que esse espírito traz. Sua inteligência, sua beleza e educando ele. Para ele ir aprendendo. Até aí vocês compreenderam o que eu comentei? Querem fazer alguma pergunta? A gente está com tempinho ali ainda. Eu tenho 2 perguntinhas só para terminar. É bem curtinho. Você falou das crianças, né? Escutando uma ex-braga esses tempos atrás, ela comentou de uma criança de 9 anos. A mãe e o pai deixou em casa sozinha e aquela criança vivia muito trancada no quarto. Só ali. Tudo quadrado, tudo Muitas fácil. vezes os pais às vezes não sabem, né? O que o filho está olhando, né? Porque ele está alimentando bem. E a criança precisa de atenção, né? Se está muito fechado, é como você falou, precisa de uma atenção ali dos pais. De repente ela se fechou pela falta de atenção. Ninguém liga para mim. Fala assim, meu pai só trabalha, não tem tempo para mim. Sim. Ah, minha mãe só não dá tempo para mim. Eu vou arrumar atenção para quem me dá. Minha mãe... Tinha uma situação que minha mãe fez comigo quando eu era pequeno, minha mãe fez assim. Vamos dar uma volta. Eu falei, tá bom. Eu tô lá no vaso do baú, bem pequeno, minha mãe falou, tá vendo o pessoal lá embaixo? Presta atenção, cada um ali é uma pessoa, mas eu vou te mostrar algumas pessoas. Ela vai me mostrando, chegou um dia numa situação específica, ela me mostrou um ato que eu lembro até hoje. A pessoa estava fazendo o quê? Uso de entorpecente. Tá vendo ali? Fala, se você botar a mão naquilo, pôr na sua boca, o que vai acontecer com você? Você pode ficar viciado nisso. E das duas, uma, você vai chorar muito, eu vou chorar. Mas se você se meter em confusão, não me chama. Porque se eu for, algumas pessoas conheceram minha mãe. Se eu for, você vai apanhar na frente de todo mundo. Se for de polícia, de qualquer vai apanhar de novo. Querendo no cinema fazer bobagem. Minha mãe fez isso. Então eu guardo isso como se fosse o que hoje, agora, nesse momento. Então às vezes a gente tem que pegar uma criança com jeitinho e mostrar choque de realidade. Ó, não confia em todo mundo. Não é todo mundo que é seu amigo. Nem todo mundo está nesse WhatsApp aí, você sabe quem é? Quem é adulto nesse WhatsApp? Mostra a foto. Ele sabe falar. Ó, o contatinho é esse, tem Instagram, ele sabe falar. Mas perguntar quem é essa pessoa realmente, quando você conheceu ela? Ah, semana passada bem compartilhado. Ele é amigo do meu primo, do meu parente. Ó, a rede vai crescendo. E se um desses levar uma droga para um filho nosso, um parente nosso, um sobrinho nosso, como é que vai ser? Aí a gente vai falar assim, quem é o culpado? E Deus, celular, pagou o 5G e não levou a criança para brincar na praça. Não precisa fazer o que minha mãe fez, que eu acho que foi radical, mas isso me ajudou muito.
Então, e concluindo, essa criança, os pais deixaram sozinhos, quando retornaram, onde foram, a criança tinha se suicidado. Pegou um varal, Cometeu um ato. cometeu o ato. Já vem com aquela insinuação, vai pro suicídio. Então, precisa realmente, né, reparar, conversar. Dialogar. Não pode abandonar, né? Não, De repente, às vezes é uma coisinha na escola, né? Com um amiguinho, bullying, isso vai trazendo sofrimento, né? Então já é um espírito que veio, poderia ter sido evitado, né? A gente tem que cuidar mesmo. A criança é algo. Como é que a gente pode colocar? A criança é um bem precioso. Aquele que é pai, que é mãe, tem uma chancela lá no plano espiritual e falou: vai ser esse que vai me pôr para frente, vai ser esse que vai me ajudar, vai ser esse que eu vou poder ajudar, tu não vai ajudar o outro. Na penúltima pergunta, que ele fala aqui, ó, da 383, está nesse capítulo 5 da infância. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Todos nós já passamos por ela. Você imaginou se não existisse a infância? Nós falamos assim: o que é isso? Eu não sei como é que eu vou explicar isso. É ciência, biologia? O que é isso? É língua portuguesa? O que está acontecendo entre essa espécie? Tem um filme é bem conhecido. Eu vou tentar lembrar o nome do ator. Ele vem já numa certa idade e vai regredindo. Imaginou? Ia ser muito louco. Nós aqui bem velhos, bem idosos, e o vigor vai voltando. E depois volta no bebê, e como é que só some? Tuf! Pegou uma bola de sabão, puf! Aquela bola deixou de existir. Então ele fala que da necessidade de passar pela infância. Olha a resposta deles aqui, ó. Os espíritos, eles são muito inteligentes porque eles estão num grau acima de nós, os espíritos esclarecidos, mas a resposta é lógica porque o Kardec perguntou: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Foi a pergunta dele. A resposta deles foi essa: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Aí você fala assim: o que eu estou ensinando para essa criança? É Netflix ou é o quê? Aí a gente fala assim: no meu tempo, minha avó pegava o chinelo. Hoje a gente fala assim: eu não sei se eu bato nele, se eu pôr ele de castigo, vai que ele me denuncia no celular. Já viu essa história? E tem denuncia aí para falar assim: o meu pai me bate. E você imagina para explicar depois, espancamento, que aconteceu aí. Todo mundo vai ser contra aquele pai, vai chamar ele de ruim, mas tem pessoas, e vídeo na internet que falam assim: na minha casa mando eu, na educação do meu filho mando eu, se não respeitar, eu sempre falo chinelo. O corretivo antigamente era um bumerangue, era uma havaiana, assim, ia e voltava. E vacilar era na testa. A mãe tinha uma mira que acertava de longe. Porque ela sabia o efeito da causa. Falou: eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou fazer a sua última, aí você faz a pergunta. Na última está aqui, ó. 384. Porque os primeiros gritos da criança são de choro. Você imagina o Kardec perguntando para os espíritos: por que os primeiros gritos da criança são de choro? Você fala: por que a criança chora? Não sabe falar? Não vem com um botãozinho? Fala que eu te escuto. A criança, ela se exterioriza através de gritos. Depois ela vai falando a primeira letrinha: fala mamãe. Ela fala papai. Não, o outro fala: fala papai, mamãe. Olha a resposta dele, só para a gente fechar, ela faz a pergunta. Kardec perguntou: por que os primeiros gritos da criança são choros? São choro. A resposta dos espíritos é essa: para exercitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam
com a sua necessidade. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Aí ele falou aqui, aquele serzinho bonitinho, que ele fala, olha que anjo do Senhor. A gente às vezes nem sabe, às vezes é o nosso perseguidor de outra vida ou a gente perseguiu ele. E ele vem gritando, e a gente vai ensinando ele a falar, ele vai falando, vai aprendendo o ABC, e quando você vê, como o Wagner comentou, com 7 anos fala assim, eu não gosto de você. Agora, de onde é que ensinou esse negócio? Você olha para o pai e fala, como assim você não me respeita? Eu sou seu pai, sou sua mãe. Então a gente tem que lembrar, como o Wagner comentou, é do processo educativo, a gente vai se educando e educa a criança, mas é responsabilidade do cuidador, do pai e da mãe, porque se der o plano errado, se sair errado, vai perguntar lá em cima, no plano espiritual, que fizeste do tesouro de Deus? Você enterrou ou deu fruto? Pode fazer a pergunta. Então, não é nenhuma pergunta. Você estava falando de educar os filhos e aconteceu um fato na minha família que o meu primo se suicidou. Mas por quê? Na infância, minha tia batia muito nele de chegar a bater a cabeça dele na parede. E ele começou a beber, ele roubava dinheiro assim da gente dentro de casa. Fazia tudo de qualquer Roubou dinheiro da minha avó e ele começou a usar droga. Você vê uma coisa nada na outra. Então, aí eu falo pra você, bater resolveu? Não. Então hoje em dia as pessoas falam assim, porque eu bato, porque eu faço. Mas na minha opinião, bater não conserta a criança. Gente, eu acho que você conversar, pôr de castigo, eu sou a favor. Agora, você bater, machucar uma criança, pra quê? Eu vejo o exemplo do meu primo. Ele foi lá, comprou aquele veneno pra matar rato. Ele era casado, tinha um filho pequeno. Ele tinha 20 e poucos anos. Aí ele esperou todo mundo sair de casa. E minha tia, parece que é o instinto de mãe, ela tinha ido na casa dele do nada. Aí ela foi embora angustiada, mas ela não sabia que ele ia fazer aquilo. Quando ela chegou em casa, ela falou que deu um aperto no coração, ela começou a chorar. Ele tinha tomado veneno. Ela fez, eu tenho que ir na casa do Jorginho. Ela voltou lá, ele estava caído no chão, já espumando, porque ele tinha bebido. Aí aquilo marcou muito a família, porque nunca tinha acontecido uma coisa dessa. E aí quando eu tive filho, eu pensei assim, gente, amar, você tem que repreender? Tem. Você tem que ensinar? Tem. Não quer dizer que você não ama teu filho. Porque tem gente que fala, você castigou ele, você pôs... Não, porque você não... Não. Eu acho que amar, você tem que ensinar. Se tem que pôr de castigo, põe. Agora bater, eu não sou a favor. Porque eu acho que não conserta nenhuma criança. Não educa ninguém. Não educa ninguém. Espancamento, você bom? Então, e isso marcou na minha cabeça. Então, assim, eu nunca bati no meu filho, eu sempre converso. Às vezes dou uns gritos lá que precisa, né? Mas, assim, eu tento, assim, conversar, mostrar, entendeu? E ele é uma criança que se ele faz errado, porque eu mostro as coisas pra ele. Sabe o que ele faz? Mas isso é por quê? Porque lá atrás eu vivi e aprendi. Porque a gente vai aprendendo com as situações. Aprende. Sabe o que ele faz? Ele é muito fechado. Então ele manda assim pra mim, mamãe, desculpa, eu errei, eu não vou fazer mais isso. Ele já reconhece? Então, mas por quê? Agora você imagina só você espancar ele. Sim. Porque a gente tem que tomar cuidado do 8 ou 80. Não é? Em psicologia eles falam uma coisa. Você quer falar com a criança? Você abaixa, olha nos olhos dela, na altura dela. Porque você senta com ela, dá a mão pra ela, ela fala. Agora você fica assim. Quem manda que sou eu? Ela vai ficando desse tamanho, emocionou dela vai ficando assim. Então. E quando você fala assim, todo mundo te bate, você não reage, e a criança está cada vez menor. Então esse processo a gente tem que tomar cuidado. Por que acontece? Não é bater. Nunca foi e nunca será. Mas o processo nosso, de outras vidas, outras situações, foi através do quê? Vai que o negócio vai. Hoje a gente aprende que não precisa ser assim. Por quê? Senão assim. Já que eu apanhei, eu tenho direito de bater. Já que eu não tive nada, eu dou tudo. Então tem que ser mais ou menos o meio termo. Porque assim, tem pessoas que são mães espirituais da criança. São tias que são mães. Tem mães que têm filhos, mas não tem, não esquece da situação larga. Então outros cuidadores vão cuidar. Então a gente tem que trabalhar esse processo. E esse processo é assim. Como Jesus faria.
Como eu posso fazer? Porque vai marcar você. Porque se você passar por uma situação sensorial, de sensação positiva, aquilo é igual uma chapa na nossa mente, vai gravar na cabeça. E você vai fazer tranquilamente. Tranquilo? Sim. Então no próximo capítulo 385. Esse da infância, que a gente possa estudar. O próximo palestrante vem e vai fazer na próxima quarta-feira 385, tá bom? Deus nos abençoe e que a gente possa aprender um pouquinho mais. Passou a chave. Não. Já pegou?